Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Hoje nós estamos iniciando uma nova série, que é algumas instruções, alguns ensinamentos, alguns princípios de como ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Esses dias que nós estamos vivendo são dias desafiadores, onde as pessoas desejam muito serem aceitas e para isso elas precisam negociar alguns princípios. Os cristãos precisam conviver, né, e viver no mundo, e eles precisam aprender a ser guiados pelo Espírito de Deus. Um tempo de enfermidades, doenças recorrentes, um tempo de muita dificuldade financeira e a necessidade de administrar bem os recursos, um tempo de relacionamentos difíceis, aonde depois da pandemia o índice de divórcio, né, de destruição familiar e de problemas de relacionamento interpessoais tem aumentado bastante. Daí a necessidade da gente ser guiado pelo Espírito e aprender a hora certa de avançar, a hora certa de diminuir a velocidade, né, a hora certa de considerar algumas coisas, a hora certa de abraçar e a hora certa de afastar, de abraçar, como Salomão fala lá em Eclesiastes 3, que há tempo para todo propósito. Amém? Gálatas, capítulo 6, né, o verso 6 diz assim: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito de Deus, colherá a vida eterna. Verso 9: Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tiverdes oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Então, Paulo vai falar aqui sobre uma semeadura, escolhas que nós fazemos, que é como uma plantação. Ele está falando para aqueles que nasceram de novo, amém? E diz que precisa haver essa reciprocidade entre o que instrui e o que é instruído, amém? Essa benevolência entre o que instrui e o que é instruído. Isso não é somente a questão de você ofertar na vida daquelas pessoas que te instruem na palavra de Deus, mas é em todas as áreas. Essa comunicação ela é muito importante, amém? Jesus ele se comunicava bastante com a multidão, mas o seu relacionamento de reciprocidade era mais com os seus discípulos, aqueles de perto, aqueles os quais ele conseguia intervir na vida dessas pessoas, abençoar essas pessoas e ter dessas pessoas respostas. Respostas a tal ponto de não seguirem o curso natural da vida, mas de seguirem o próprio Senhor Jesus Cristo. E ser guiado pelo Espírito é isso. É você aprender a ser guiado pela palavra de Deus e a considerar aquilo que Deus fala mais importante até mesmo do que o que você acha. Amém? Então, a vida do cristão, ela deve ser uma vida de fé. E a instrução bíblica para o crente nascido de novo é andar no Espírito, contrariando as inclinações da carne e fazendo a vontade de Deus. Amém? Porque ele vai dizer aqui, olha, não vos enganeis. Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna, ou como diz outras traduções, vida e paz. Então, há uma necessidade de semear no Espírito. O que é isso? Ser guiado pelo Espírito, ser conduzido pelo Espírito. Amém? O Salmo de número 32, versículos do 8 a 10, diz assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo, ou como a mula, sem entendimento, os quais, com freios e cabrestos, são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de cumprir o ímpio, mas o que confia no Senhor,
a misericórdia o assistirá. Amém? Muito importante isso. O verso 8 diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Então, o Espírito Santo, a partir do momento que ele vem habitar em nós, ele deve assumir, né, o comando nas decisões, nas escolhas que nós fazemos. É muito importante nós entendermos isso. Saber que o fator determinante das escolhas e das decisões que nós vamos fazer após o novo nascimento não é mais aquilo que nós analisamos somente superficialmente, somente naturalmente. Se faz necessário haver uma análise mais espiritual e consulta a palavra, consulta a Deus, consulta ao Espírito, consulta a homens mais experientes, maduros, aos os guias, né? A Bíblia fala sobre nós nos submetermos aos nossos guias. Claro que a Bíblia não está falando de manipulação, a Bíblia não está falando de controle, a Bíblia está falando da gente buscar as melhores informações para tomarmos as melhores decisões. E só vamos encontrar essas melhores informações nesse tempo que nós estamos vivendo, não são nos jornais, amém? Não são nos canais de entretenimento, nem naquilo que é postado nas redes sociais, logo porque tem muita coisa da filosofia que é postado nas redes sociais, do comportamento, né, que vai contrário à palavra de Deus. E às vezes nós vemos até alguns crentes, né, usando essas frases, usando esses vídeos, né, como da filosofia, como do entretenimento, como da cultura secular, para afirmar o que eles vão fazer. E quando fere a palavra de Deus, aquilo perde o seu sentido, principalmente para o cristão. Claro que para o não cristão, né, ele vai expressar aquilo que ele acredita. Já nós crentes, cristãos, nascidos de novo, não podemos viver assim. Nós temos que andar segundo a palavra de Deus. Por quê? No verso 10 diz aqui, olha, muito sofrimento terá de cumprir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então, eu não sei o que você está enfrentando hoje de dificuldade, se é na área financeira, se é na sua saúde, se é nos relacionamentos, se é para com as decisões ministeriais que você precisa tomar no que diz respeito à igreja, onde congregar, se vai continuar servindo no ministério que você está servindo. É muito importante você entender essa misericórdia de Deus te assistindo, porque é o fato de nós estarmos vivos, né? A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim, se renovam a cada manhã. Então, hoje, se você está me ouvindo aí, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram. Primeiro sobre minha vida, que estou falando com você aqui, e você que está me ouvindo aí, né? Eu tive uma noite assim um pouco tumultuada, um princípio de laringite, né? E faringite. Então, precisei ir ao médico, precisei tomar medicações. Mas é interessante, na hora que eu me deitei, o Espírito Santo começou a trazer algumas coisas, como alguns remédios naturais, e é impressionante quando você é guiado pelo Espírito, como esses remédios também ajudam e funcionam. Além da parte de oração, além da parte de, por trabalhar na indústria farmacêutica, já ter um certo conhecimento e precisar até mesmo poupar um pouco a voz. Pensei até em não gravar vídeo hoje, mas o Espírito Santo é quem nos guia, o Espírito Santo é quem nos conduz, e é muito importante. Eu acredito que tudo isso aconteceu para me dar direção sobre o que falar nesses próximos dias. Então é algo que nós vamos estar vivenciando, buscando a direção do Espírito. Para quê? Para que nós não venhamos, mesmo depois de termos nascido de novo, a semear na carne. Amém? E se isso acontecer, que haja arrependimento rápido. Por quê? O que semeia da carne colherá corrupção. Essa corrupção, amados, é tristeza, é sofrimento, amém? É complicação na vida, é destruição do lar, é perca de emprego, é perca de saúde, podendo chegar até a morte, amém? Quer dizer que você vai perder sua salvação, mas talvez os seus dias sejam abreviados na terra. Isso é muito sério. Por isso que aqui no Salmo 32 diz, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento. Então, o cavalo e a mula, para que ele possa obedecer, tem que ser colocado aqueles estribos, né? Aqueles freios. Segura mesmo o quê?
a sua boca, o seu focinho, a sua cabeça. Ele está dizendo, não sejam assim. Amém? Porque aquele que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então, eu louvo a Deus por nós termos a oportunidade de sermos assistidos pela sua misericórdia. Mas para isso nós precisamos confiar nele e aprendermos a ser guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Hoje à noite nós temos nossa casa de oração, temos nossa escola bíblica. Eu convido você a estar conosco. Traga a sua família, convide alguém para nós orarmos juntos. A partir das 19h30, na Casa do Oleiro. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.